O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi a Salvador convidado pelo seu amigo ACM Neto, do DEM. Recebeu o título de cidadão soteropolitano, aparentemente pelo fato do pai do João Dória ser baiano. Só que eles esqueceram de comentar isso com a população e tentar esclarecer isso para a população que não gostou muito. E aí o que aconteceu? O baiano tacou o ovo na cabeça dele. E aí as imagens foram gravadas, circularam em toda a internet. O prefeito então resolveu dar uma de cartomante, uma de adivinhão do futuro e identificou que todo mundo que estava protestando contra ele era tudo petista e seguidor de Lula, e aquilo ali foi organizado então pelo Lula. E daí ele disse uma coisa que eu achei interessante e resolvi fazer o vídeo, que esse povo do Lula, que esse povo do PT é intolerante, é intransigente e que eles vão tacar ovo lá na Venezuela, vão viver lá com os comunistas, que o Brasil não é intolerante, o Brasil é um país pacífico. Justamente o prefeito que taca jato d'água nos moradores de rua na cidade de São Paulo, justamente o prefeito que ignora a questão do limite de velocidade e aumenta o número de mortes dos ciclistas da cidade de São Paulo. Justamente o prefeito que mandou soldado armado sair atirando lá na Cracolândia e acabando com tudo na base de bala e na base da violência. Sobre isso, a gente vai falar agora no canal Notícias Comentadas. Se liga aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que a gente leve um pouco de reflexão a todas as pessoas. Eu sou o Morpheus e seja bem-vindo então ao canal. Aqui na notícia do site do UOL diz o seguinte: no dia 7 de agosto de 2017, Dória é recebido com ovada em Salvador e critica: vão jogar ovo na Venezuela. Então aqui está a cena do vídeo, vocês podem clicar, eu vou deixar os links todos aqui para que vocês possam ver. Vocês podem clicar aqui e ver o vídeo na hora que ele recebe o ovo. E aparece bem nítido assim, na hora que o ovo cai na cabeça dele, assim, naquele testão dele, assim. Pô! Dá uma cacetada, uma ovada violenta, assim, de cheio. Acho que o cara que jogou esse ovo, ele além de ter uma mira muito boa, ele saiu para casa, assim, talvez um dos ápices de felicidade da vida dele. Porque acertou de cheio. O ACM Neto também pegou o ovo dele, afinal de contas a festa era de ovo e ninguém podia sair sem ovo dessa festa. A festa organizada pelo prefeito era uma festa, né? Todo mundo, olha lá, o teu pai é baiano, então toma aqui, então tu é baiano também, tal. Mas só que do lado de fora o baiano olhou, peraí, que avacalhação é essa? Vamos tacar ovo nesse povo. E até o ACM Neto também levou. Então eu vou ler aqui alguns trechos dessa notícia que eu acho interessante, que tem, entre outras coisas, para variar, também tem algumas mentiras aqui do Dória, né? Em visita a Salvador para receber o título de cidadão soteropolitano, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, do PSDB, virou alvo de manifestantes que jogaram ovos contra os participantes do evento na noite de segunda-feira, dia 7. O assunto já é um dos mais comentados do Twitter. Dória foi atingido por um ovo enquanto entrava na Câmara Municipal de Salvador, na região central. Assessores de segurança política tentaram defendê-lo usando guarda-chuva. Parece que os assessores também já estavam sabendo, né, e levaram os guarda-chuva, mas deixaram para colocar o guarda-chuva só depois que ele levasse a ovada. Na passagem pelos manifestantes, Dória estava acompanhado de ACM Neto e do tucano Antônio Embaçaí, ministro das Relações do governo Temer. Olha, toda essa turma aqui é acusada de corrupção, hein? Atenção. Em publicação no Face, ele criticou então os poucos manifestantes agressivos de esquerda. Não, todo mundo que protesta contra o Dória, automaticamente, na opinião dele, é de esquerda e é seguidor do Lula. Ele aproveita para dar uma pincelada também no Lula. E aí ele fala aqui o discurso dele, né? E aqui no final ele diz o seguinte: embora seja cotado para se candidatar à presidência em 2018, a condecoração de Dória na segunda-feira foi proposta por outro motivo. O político alega que o Carnaval de Salvador ganhou grande expressão na época em que o atual prefeito de São Paulo presidiu a Embratur. Então aqui o político aqui do PMDB, ele está dizendo aqui que é porque o Dória promoveu o Carnaval de Salvador, enquanto ele era presidente da Embratur. E só para lembrar vocês o seguinte: na verdade, quando o Dória foi presidente da Embratur, ele propôs fazer o turismo da seca no Nordeste todo, inclusive a Bahia. Então o presidente da Embratur, Tucano, provocou indignação ao propor também a redução das verbas para a obra de irrigação, mas disse que não querer explorar a miséria.
Ele, como presidente da Embratur, ele disse, rapaz, aquele negócio de seca lá parece um pedaço da África, né? Aquele negócio, a gente lembra do povo passando fome. Essa notícia aqui é da Carta Capital, mas também tem em outros lugares. E aí é um negócio tão bacana pra gente aqui de São Paulo, que é rico, e aí a gente não tem esse negócio. Então vamos fazer um turismo da seca. Quem sabe assim a gente pode ajudar as pessoas que estão morrendo de sede lá no Nordeste. Então, na verdade, é algo mais desse tipo. Aqui na Folha de São Paulo, também falando sobre essa notícia, atingindo por ovo em Salvador, Dória fez discurso exaltado contra a esquerda. Ele aproveitou, então, aquele negócio. Então, qualquer coisa que aconteça com Dória, com certeza ele vai botar a culpa no Lula. Ele diz aqui o seguinte, não é esse caminho que desejamos para o Brasil. Aqui está o discurso completo. Esse é o caminho do Lula. Quer dizer, como se o Lula tivesse lá. Parece que o cara adivinhou, rapaz, todo mundo que é contra mim é mandado pelo Lula. Nada que ele faz pode ser de uma pessoa diferente do Lula. Inclusive, a intransigência dele em São Paulo gera pessoas que não concordam com a opinião. E na opinião dele, só que não concorda com o Lula. Ele tem uma obsessão pelo Lula. É um negócio que eu acho que ele dorme pensando no Lula, acorda pensando no Lula. O que eu vou falar do Lula hoje? Ele almoça Lula, come Lula. Sabe? É um negócio já meio doentio. A obsessão dele que ele tem pelo Lula. O caminho do PT, das esquerdas que querem isso. A intransigência, a agressividade e a tentativa de amedrontar. Claro, porque no governo do Dória ele não tenta amedrontar, ele amedronta. A mim não intimida, disse em vídeo publicado nas redes sociais. Aí tem aqui todo o discurso dele, evocando aqui no discurso dele, ele falou novamente, né? Ele fala o seguinte, depois já na Câmara, Dória se exaltou a discursar, evocando a origem baiana do pai. Não há petista, não há esquerdista ou comunista que me coloque medo, porque eu tenho sangue baiano e como baiano tenho coragem. Disse, coragem não vai me faltar para enfrentar o que for necessário para defender o Brasil. Só que a gente sabe que, na verdade, o discurso que o Dória está utilizando é um discurso para defender a grana, o dinheiro. Então ele precisa, e atenção minha gente, é preciso cantar alguma música, o cara está atrás do dinheiro, ele já deixou claro. Por que eu digo que ele está atrás do dinheiro? Porque, olha, a corrupção, ela está aí hoje estampada na figura do Michel Temer. O Michel Temer é hoje um dos acusados aí de corrupção, que inclusive foi livrado pelo partido do João Dória, com o apoio do João Dória. Então o Temer é acusado de diversos processos de corrupção pela Odebrecht, pelo Joesley Batista, por outras empresas e tudo mais. E mesmo assim o Dória mantém o apoio. Por quê? Por que o Dória mantém o apoio? Para ter mais grana. Para São Paulo, não, porque ele está cortando os recursos, coisa social, então não é para São Paulo. Ele está privatizando, sabe, entregando o patrimônio público, não é para São Paulo. E é preciso entender isso. Só que para fazer isso ele tem que ter um discurso. Ele poderia adotar um discurso, por exemplo, como o prefeito do Rio de Janeiro, que diz que não, é porque é Deus que é assim. E aí ele falou comigo ontem à noite, né, conversando com Deus, ele disse, olha, proíbe o carnaval, mas aí tu libera dinheiro para outro canto e faz assim, assado. Ou ele poderia adotar um discurso que eles conseguiram colocar no Brasil, né, o PSDB, que é a divisão de esquerda e direita e desse negócio de comunista contra capitalista. Então tem uma porção de pessoas que se identificam com esse discurso e aí fica mais fácil, entendeu? Basta botar a culpa nos petistas. Então continua fazendo o seu processo de saqueamento do setor público e coloca a culpa, digamos assim, não, é porque a gente tem que atacar os petistas, porque eles são compridão, têm o nariz grandão, eles comem criancinha. Entende? Na verdade se trata disso. Na verdade é poder e grana. Agora a gente vai dar uma passeada aqui no histórico de João Dória como prefeito, já que temos o histórico dele como presidente da Embratur. E aí, aqui no site As Bicicletas, que é um site do WordPress, que é o pessoal da turma aí das bikes, Dória, o intransigente, força a judicialização da segurança no trânsito de São Paulo. Ante a intransigência do prefeito Dória, que nega fatos científicos, a Associação de Ciclocidade obtém liminar suspendendo a elevação dos limites de velocidade na Marginal de Tietê e Pinheiros. João Dória nega dados científicos, é fato, e também passa por cima das instâncias de participação da sociedade civil, negando-se ao diálogo efetivo. Quer dizer, ao colocar a medida dele lá,
ele nem sequer perguntou para a população, ele não quis saber a opinião da população, ele saiu logo mudando. Entidades da sociedade civil, desde 1º de janeiro, estão tentando demonstrar e convencer o prefeito Dória a temeridade que é elevar os limites da velocidade máxima nas avenidas marginais. Lembrando que os limites atuais são de 70 km nas vias de esquerda, 60 nas vias centrais e 50 nas vias laterais, que possuem entradas e saídas e acesso a lotes lindeiros. Né? Então, é isso. Ele aumentou a velocidade e o que aconteceu quando ele aumentou a velocidade? Né? Uma coisa é dizer, rapaz, vai acontecer, vai ter mais mortes. Isso aqui foi em janeiro de 2017. E outra coisa é, em julho de 2017, 6 meses depois, mortes de ciclistas em São Paulo aumentam 75% na gestão Dória. Mortes de ciclistas no trânsito de São Paulo aumentaram 75% na gestão Dória. Além deles, aumentou em 23 o número de pedestres mortos em acidente no primeiro semestre de 2017, em comparação com o de 2016. Quer dizer, a atitude dele de aumentar a velocidade, pelo que indica, a única coisa que mudou ali foi a atitude dele de aumentar a velocidade. Isso causou mais morte. E aí, como é que ele fala isso? Foi intransigência? Foi intolerância? Foi falta de respeito à sociedade civil que discutiu aquilo ali juntos com o prefeito Haddad ainda? Não foi nada disso. Nesse caso, já que fui eu envolvido, né, trata-se somente de um otimismo na economia do Brasil. Veja, não é que a economia melhorou, é que na opinião dele teve um otimismo. Então ele diz, Dória atribui piora no trânsito ao otimismo na economia do Brasil. Notícia publicada aqui em maio de 2017. Ele diz o seguinte, o prefeito de São Paulo afirmou na manhã de sábado que a piora na fluidez do trânsito nas marginais no primeiro trimestre de 2017 se deve à melhora da economia do país, já que as pessoas voltaram, segundo ele, a utilizar seus carros. Na verdade, aumentou o volume de veículos nas ruas, disse o prefeito durante a ação da zeladoria na zona sul da capital. As pessoas começaram a utilizar mais os seus automóveis, isso os dados da SET demonstraram. Tantos mais veículos nas ruas, um pouco mais de confiança na economia por parte das pessoas que estavam usando seus carros durante essa semana. Quer dizer, é tipo assim, rapaz, o que tu acha da economia com o Temer? E aí, vai melhorar? Rapaz, não sei. Aí tá mostrando todo o tempo que o Temer está arrombando as contas públicas, né, sendo irresponsável com as questões públicas. Inclusive foi isso que ele acusou a Dilma de ser, mas ele está praticando muito pior. Mas mesmo assim eu estou confiante que tá melhorando. Está melhorando. Para quem? Não sei. Eu não sei direito. Está melhorando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso carro que estava na garagem e vamos sair e atropelar pessoas. Por quê? Porque a economia está melhorando e agora eu vou dedicar meu tempo a atropelar pessoas porque a economia está melhorando. Mais ou menos essa é a lógica de João Dória ao se referir ao trânsito. Enquanto o Dória paga, prefeito da região incentiva o grafite. Outra medida polêmica dele aqui, que mostrou uma decisão unilateral também, foi apagar os grafites de São Paulo. E aqui a gente está falando, pessoal, de grafite. Aqueles desenhos, né, com melhor acabamento, né, com imagens, aquele negócio que enfeitava São Paulo. Inclusive fez com que grafiteiros de São Paulo fossem até a Alemanha, durante um evento que teve na Alemanha, né, que era o ano do Brasil na Alemanha, e aí os grafiteiros foram lá e pintaram também alguns prédios da Alemanha, né, lembrando justamente essa questão de São Paulo. E aí o prefeito chega e faz o quê? Pinta tudo de cinza, não quer saber de bosta nenhuma aqui de grafite. Ah, mas tá bonito, não interessa, pinta tudo de cinza. E aí foram para lá e pintaram tudo de cinza, mostrando mais uma vez um ato intransigente e intolerante. Ele próprio não gosta de grafite. Então, que se dane o resto do país, entendeu? Que se dane, não quero saber. Eu não gosto e pronto, acabou. Me lembra um pouco uma das figuras que ele critica, que é o ditador norte-coreano, né? Ele diz, eu não gosto disso, eu quero não sei o quê, então manda matar, manda não sei o quê. É mais ou menos essa impressão que dá. Como ele próprio não gosta, ele não fez pesquisa de opinião, não fez nada disso. Aí ele mandou pintar tudo de cinza. Tá? E aí o que acontece? A coisa foi tão hilária que até a justiça proibiu Dória de apagar os grafites sem aval do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. Veja por quê. Olha só, uma decisão judicial proíbe que apague os grafites sem autorização do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo.
É porque alguns grafites que ele mandou apagar eram considerados como patrimônio histórico, né? A liminar da justiça, Na ação, o autor argumenta que o apagamento pelo município com tinta cinza de obras de grafite existentes em espaços públicos sem aparente critério técnico, como uma das ações do programa Cidade Limpa, teria causado irreparável dano paisagístico e cultural. Na sentença, o município disse que o pedido de nulidade é genérico e que não cabe à Compresp definir diretrizes sobre grafite, mas a definição deve ser da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, conforme ocorreu. Afirma o grafite não concerne ao patrimônio cultural para efeitos de proteção, não necessitando de prévia autorização do órgão público ou de apoio da Confep. Quer dizer, algumas pessoas consideravam que era um patrimônio público. E o Dória foi lá, não, mas eu não gosto desse tipo de patrimônio. Então apaga e pinta tudo de cinza. Bem por aí. Aqui é em relação ao caminhão que jogou jatos d'água nos moradores de rua. Então o Dória também não gosta muito de morador de rua. Aí o que ele fez? Mandou o carro da prefeitura tacar jato d'água nos moradores de rua. Aí o cara saiu mais ou menos assim, olha, tá vendo? Olha aquele cara lá, taca jato d'água, joga jato d'água. Mesmo sendo um período de muito frio na cidade de São Paulo, né? E daí isso causou aí a irritação, o protesto de muita gente, inclusive quando ele foi lá distribuir cobertores para os moradores, ele acabou sendo expulso do processo. O prefeito distribuía cobertores nas regiões de sob xingamento. Na época também ele falou que era intransigência do PT, não sei o que, de Lula. Mas na verdade os moradores estavam lembrando de uma outra coisa que ele fez antes disso. Veja, o decreto de Dória permite retirada de cobertores de moradores de rua. O prefeito João Dória retirou o veto que proibia a remoção de papelões, colchões, cobertores, mantas, travesseiros, lençóis de barraca. Quer dizer, autorizou. Quando ele autorizou, a galera caiu para cima dos moradores de rua e mandou tirar tudo. Aí depois aparece o cara de pau dizendo o seguinte: não, rapaz, eu vou lá, eu mesmo, pessoalmente, eu vou tirar manda a prefeitura tirar os cobertores, porque depois lá eu faço uma ação de marketing, tem eleição vindo aí em 2018, e vou distribuir os cobertores, e aí os moradores vão me agradecer e vou ficar bonito na foto, e daí tá beleza. Né? Mostrando também uma hipocrisia carregada junto desse processo aí de intolerância. Então é isso que a gente infelizmente vê. A outra questão, a polícia faz operação contra tráfico de drogas e Dória diz que Cracolândia acabou. A Globo publicou isso fortemente, dizendo que finalmente, olha aí, o Dória acabou com a Cracolândia, que era um problema tão grave que tinha em São Paulo, e aí está todo mundo feliz agora, acabou a Cracolândia, todo mundo saiu de lá sadio. A ação teve 38 presos, né? Todo mundo era traficante, era não sei o que lá. Usuários também foram atingidos pela operação e na dispersão imóveis da região foram invadidos e carros tiveram vidros quebrados. Então aqui está mostrando a ação, lembrando que a Globo, né, ela quer promover o Dória, ou seja, o Dória é o candidato, é o Collor da Globo no ano que o Collor foi eleito. Agora a Globo vai apoiar fortemente o Dória, então eles estão meio que protegendo a idade do Dória. Então não agride muito, eles publicam sempre o título dessa forma: polícia faz a operação. Ele não diz assim, a Prefeitura de São Paulo fez uma operação violenta na Cracolândia. Ela não fala isso, ela diz que é a polícia. Mas quem é a polícia? A polícia é mandada pelo Dória. Tá? Aí isso aqui nesse vídeo a gente vê, alguém gravou aqui, colocou no YouTube, eu vou deixar o link para vocês, e mostra que a polícia estava atirando aqui, ao que tudo indica, que isso é arma de fogo, amigo. Arma de fogo contra o povo. E aí eu quero que você me explique que isso aqui não é intolerância, que isso aqui, sabe? O pessoal está com problema de droga, beleza. É na bala que resolve? É isso que a gente espera no gestor? Eu não sou especialista em tratamento de droga, mas eu acredito que assim, eu nunca vi um tratamento eficiente. Quer dizer, acaba com o problema, né? Porque acaba com as pessoas também, mata as pessoas. Nunca vi ninguém tratar droga com bala. Né? E aí eu acho que isso aqui é uma das maiores provas de intransigência que o prefeito João Dória, do PSDB de São Paulo, é capaz de fazer. Mas na opinião dele, não. O Dória diz que a Cracolândia física acabou, mas não os dependentes químicos. É claro, ele espantou os dependentes químicos lá da região da Cracolândia, e eles foram para outros cantos. Eles foram para outros lugares. Não acabou o problema, ele não resolveu o problema.
Ele só tirou dali e espalhou para outro canto. Tá? Dória diz que morte de morador de rua em tarde fria não é ônus exclusivo da prefeitura. Quer dizer, numa dessas ações aí de tirar cobertor do pessoal, acabou que um morador morreu e aí o corpo dele não tinha sinais de violência. Ao não ter sinais de violência, concluiu-se que ele morreu de frio. E aí ele disse que a culpa não é da prefeitura, né? Morreu, mas a culpa não é da prefeitura. Bom, mas foi a prefeitura que mandou, que autorizou que retirasse os cobertores, né? Tirasse as proteções contra o frio dos moradores de rua. E aí, Dória? Culpa é de quem? Não, é do resto do Brasil inteiro. Pois é, foi isso que ele fez. Ele espalhou a culpa também na sociedade. O prefeito João Dória afirmou que não é uma atitude correta depositar como ônus exclusivo da prefeitura o caso do morador de rua que foi achado, né, quando foi registrado a tarde mais fria dos últimos 4 anos. O prefeito afirmou que todo mundo deve oferecer colaboração e solidariedade. Quer dizer, além de hipócrita, intransigente, intolerante, ele também tem um argumento meio covarde. A obrigação é dele como prefeito. E ele, como prefeito, mandou tirar os cobertores. Durante esse processo, morre um morador de rua. E aí, de repente, ele não pode ser responsabilizado sozinho. Quer dizer, covarde. Entende? É covarde. Um camarada do comportamento covarde. Dória e Alckmin mantém apoio a Temer. Quer dizer, eu mostro aqui para vocês que o compromisso de Dória, na verdade, é um compromisso econômico. Dória é um empresário e eu não tenho absolutamente nada contra empresários. Inclusive, eu acho que o empresário deve ganhar bastante dinheiro mesmo. Só que eu acho que para isso a população não precisa morrer de paulada, de tiro, de fome, de nada. Pelo contrário, eu acredito que o capital pode ser uma ferramenta muito importante de desenvolvimento social. Só que alguns empresários da linhagem do Dória e principalmente aí é encontrado muitas vezes no partido do PSDB, né, eles acreditam que eles só podem ter, só tem graça ganhar dinheiro se alguém mais está na miséria e de preferência muita gente. Porque aí, além do dinheiro, você parece que vira uma estrela, um objeto a ser desejado. Né, com um rico no meio de muitos pobres, acaba sendo desejado pelos pobres. Eu queria ser rico também, que nem fulano de tal. E parece que essa coisa de ganhar dinheiro na cabeça desse pessoal também tem uma ligação direta com essa vaidade, né, essa vontade de querer aparecer. Né? E essa vontade de querer aparecer, nada melhor do que um empresário justamente da área de marketing. Dória é um especialista aí na área de marketing e sabe muito bem como aparecer. Tanto que a gestão dele é uma das que mais quer se aparecer no Brasil, acho que é a que mais consegue fazer isso. Ele sabe que ele tem pouco tempo, quem sabe, para seguir os conselhos da Globo e se candidatar a presidente. Ele tem 2 anos somente. Então, desses 2 anos, tem que criar muito marketing, tirar muita foto, colocar na internet. E através disso, através dessa propaganda que se assemelha um pouco à propaganda nazista, propaganda de governos ditatoriais, governos comunistas, governos capitalistas, ditaduras, né? Todo o pessoal faz uso da propaganda e o Dória, para variar, também faz uso da propaganda. E aí você tem umas características interessantes em uma pessoa, né? Que é a facilidade que ela tem do uso da propaganda, a intransigência, a intolerância, a falta de respeito à decisão dos outros, a decisão arbitrária, decide tudo sozinho, não precisa de sociedade nenhuma para isso. E a facilidade no uso de bala contra a população. Tudo isso junto, você tem umas características bastante interessantes aí dos maiores ditadores do mundo. Essas ferramentas utilizadas pelo João Dória e por muitos governantes aí do PSDB. Reflita sobre isso, meu caro amigo. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e vamos levar essa reflexão a todas as pessoas. Afinal de contas, já chega de ser feito de burro, de otário, sabe? Tem muita gente querendo enganar as pessoas aí, a gente não vai contribuir com isso. Faça sua reflexão e deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!